Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Lance MZ. Já sabe que levamos até si esta informação esportiva em tempos marcados pela Covid-19, pandemia que obrigou à suspensão de toda a atividade desportiva. Mas mesmo assim, vamos atualizá-lo no que diz respeito ao desporto. E começamos com esse dado que dá conta de que a Federação Moçambicana de Futebol efetuou na manhã desta segunda-feira um donativo à Ordem dos Médicos Moçambicanos, precisamente para apoiar no combate a esta pandemia Covid-19. O combate à pandemia da Covid-19 requer o envolvimento de todos e, nesse sentido, a Federação Moçambicana de Futebol efetuou na manhã desta segunda-feira, 6 de abril, a doação à Ordem dos Médicos de Moçambique de 10 mil pares de luvas e 150 litros de álcool e gel, com vista a juntar-se aos esforços no combate desta doença. Esta é a primeira ação do projeto FMF Responsabilidade Social, uma iniciativa que estará na responsabilidade do gabinete do presidente Feizal Cidade. Sabemos que as necessidades não se esgotam aqui e por isso é necessário o apoio de todos. Gostaria de apelar a todos os esportistas e particularmente os do futebol que mobilizem esforços para a angariação de mais material de prevenção e de combate ao Covid-19 e que canalizem os produtos às áreas mais necessitadas. Para Gilberto Manissa, presidente da Ordem dos Médicos, este material oferecido pela FMF vai ser de grande importância para a proteção das equipas médicas que se destacam na luta de prevenção contra este mal. A contribuição da Federação Moçambicana de Futebol, que a Federação Moçambicana de Futebol oferece, representa um passo importante para a proteção das equipas médicas, pelo que, em nome de todos os médicos e suas equipas de trabalho, queríamos bastante agradecer este nobre gesto. Queríamos também manifestar o nosso reconhecimento por a presidência da Federação Moçambicana de Futebol ter visto na Ordem dos Médicos o interlocutor certo para receber este donativo e afirmamos que tudo faremos para que chegue aos verdadeiros destinatários o mais breve espaço de tempo possível. Feizal Cidade recordou que o futebol é um dos setores que está grandemente afetado por esta pandemia, pois, ao nível global, as competições desta modalidade foram suspensas. O futebol, tal como outras áreas da indústria, tem sido bastante afetado por esta pandemia. Neste jogo das nossas vidas, estamos todos na mesma equipe e rogamos a Deus para que afaste rapidamente esta pandemia. Gostaria, sim, em nome da Federação Moçambicana de Futebol, de deixar simultaneamente uma palavra de conforto e outra de esperança de que juntos conseguiremos ultrapassar este obstáculo. Na ocasião, o bastonário da Ordem dos Médicos reiterou as mensagens de prevenção do coronavírus, apelando que todos os moçambicanos cumpram à risca as recomendações das autoridades de saúde. Lançamos o nosso apelo para que todos os compatriotas participem nas ações de prevenção da Covid-19. Mantenham o distanciamento social, lavem as mãos com a maior frequência possível, particularmente depois de tocar em objetos alheios ou superfícies sólidas, e usem máscaras, pois já está pelo menos há um grupo de dados que nos mostram que as máscaras oferecem alguma proteção. Recordar que até este domingo, em Moçambique, a Covid-19 já tinha registrado 10 casos, sendo que um dos infectados recuperou da doença. E a Federação Moçambicana de Futebol já tem constituído a sua comissão médica, que é liderada por Raul Cossa, uma equipa que vai velar pela saúde dos nossos futebolistas e não só. Em tempos em que a saúde do mundo está na ordem do dia por conta do coronavírus, causador da pandemia da Covid-19, a Federação Moçambicana de Futebol impulsou a sua comissão médica, que vai cuidar da saúde dos jogadores da modalidade.
Esta comissão é liderada por Raul Cossa, médico que há anos trabalha no desporto nacional, com destaque para o Clube Ferroviário de Maputo. Integra esta equipa como vice-presidente Moussa Kalou, que nos últimos anos tem ocupado o cargo de médico principal da Seleção Nacional de Futebol, Mambas. Fazem parte ainda desta importante comissão Anchieta Sitoy, secretária, Alberto Solomon, primeiro vogal, e Edgar Ricardo, segundo vogal. Para além de coordenar toda a atividade médica da Federação Moçambicana de Futebol, esta comissão vai liderar e coordenar as ações dos clubes relacionadas com a área médica, tal como mandam os regulamentos da CAF e da FIFA. Garantir ao nível da Federação, ao nível de todas as seleções nacionais, a assistência médica a todos os atletas de todas as federações. E, em segundo lugar, também, criarmos um regulamento que vá, portanto, criar certas balizas no que diz respeito à assistência médica aos atletas em todos os clubes que fazem parte, que são filiadas, portanto, na Federação Moçambicana de Futebol. A componente nova que será introduzida por esta comissão médica será relacionada com a nutrição e psicologia no futebol, da integração de Edgar Ricardo, um especialista na matéria nutricional. Introduzimos a componente nutrição e também temos apoio de psicólogos que vão trabalhar com as equipas médicas, com a equipa médica, de tal maneira que possamos equilibrar, portanto, o estado emocional tanto dos atletas, assim como também dos próprios funcionários da Federação. Sem querer falar muito, queria também referir que esta comissão terá a responsabilidade também de fazer o elo de ligação entre a saúde, portanto, ao nível da Federação Moçambicana, com a CAF e a FIFA. Portanto, a Comissão Médica, tanto da CAF, assim como da FIFA, teremos que ter a relação de trabalho, tanto na formação, bem como na troca de diferentes tipos de experiências. Um dos desafios que a Comissão Médica tem pela frente é a questão relacionada com os testes antidoping, que ainda não são realizados com regularidade no futebol moçambicano. Existe, tanto aqui, a Comissão de Antidoping, tanto ao nível nacional. Antes era o Ministério da Juventude e Desportos que estava em frente disso, e agora, provavelmente, como é Secretaria de Estado, provavelmente está lá um gabinete que vela por antidoping. E já se fizeram alguns testes de antidoping aqui em Moçambique e foram feitos por técnicos moçambicanos. Portanto, os técnicos moçambicanos é que colhem as amostras e envia-se para os laboratórios credenciados para se fazer os testes antidoping. Portanto, nós temos alguns técnicos, não são muitos, mas temos técnicos aqui em Maputo que estão credenciados em colher as amostras para fazer os testes antidoping. A comissão entrou imediatamente em funções e lançou apelos para que os desportistas nacionais sigam as orientações de prevenção da pandemia do coronavírus causador da Covid-19. A Federação Moçambicana de Futebol constituiu uma task force no sentido de abordar e analisar o impacto desta paralisação da atividade desportiva por conta do Covid-19. Esta comissão já solicitou um encontro com a Ministra de Trabalho, Margarida Talapa. A Federação Moçambicana de Futebol solicitou a 26 de março um encontro com a Ministra de Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, para abordar o impacto da suspensão das competições da modalidade devido à pandemia da Covid-19, especificamente para analisar em conjunto a situação dos contratos e salários de atletas e treinadores. O encontro ainda não tem data marcada, porquanto aguarda a disponibilidade da titular da pasta de Trabalho e Segurança Social no Executivo de Filipe Nhussen. Sabemos as preocupações que os clubes têm em termos financeiros. Muitos clubes vivem
de receitas, principalmente das províncias, e realmente é uma preocupação comum de todos. Então nós estamos à espera para que nós tenhamos este encontro. O Task Force foi a Federação Moçambicana de Futebol, a Liga Moçambicana de Futebol e o Sindicato Nacional de Jogadores. São essas três instituições que estão a mediar este problema sobre os aspectos financeiros nos clubes. E é um problema que nós também sentimos, nós também como Federação Moçambicana de Futebol e a Liga Moçambicana de Futebol, claramente. Com a suspensão da atividade desportiva, aumentaram as dificuldades de alguns clubes moçambicanos em honrar com os compromissos com os jogadores e treinadores, visto que ficaram privados de obterem receitas através da venda de bilhetes. O Sindicato Nacional dos Jogadores de Futebol está atento ao atual momento de paralisação desportiva que pode perigar o pagamento dos salários dos jogadores e treinadores. A paralisação da atividade desportiva coloca incertezas sobre como os clubes vão arcar com as despesas, sobretudo ligadas ao pagamento dos salários dos atletas, algo que preocupa ao Sindicato Nacional dos Jogadores de Futebol, presidido por Tony Gravata. Em contacto com a nossa reportagem, Gravata revelou estar atento a esta situação, provocada pelo coronavírus, e prova disso é a integração do sindicato no Task Force criado pela Federação Moçambicana de Futebol para analisar as implicações e encontrar soluções para este período de paralisação do futebol. Não é de todo plausível a justificativa que se usa da paragem para incumprimentos salariais. Há clubes que desde o início da época até hoje não pagaram salários, mas a situação da pandemia só vem de março a esta parte. O que aconteceu antes? Mas há um grupo de trabalho que foi criado, que envolve a direção da Federação Moçambicana de Futebol, da Liga Moçambicana de Futebol, do Sindicato dos Jogadores, para que possa encontrar soluções nesta componente laboral. O presidente do sindicato lamentou o facto de não existirem leis ou tribunais desportivos onde eventuais conflitos laborais entre os jogadores e trabalhadores possam ser dirimidos. Ressentimos-nos, de fato, da inexistência de uma legislação específica para a área desportiva nesta matéria, mas é um desafio que se coloca para nós, particularmente para o sindicato dos jogadores, tendo em conta o interesse dos seus filiados, dos seus membros. O nosso interlocutor saudou a decisão dos clubes de dispensarem os jogadores que regressaram às suas origens em face desta pandemia da Covid-19. Referir que a atividade esportiva no país está suspensa desde 20 de março, medida que foi agravada com a entrada em vigor, a 1 de abril, do estado de emergência por conta da prevenção da Covid-19. A atividade esportiva está suspensa por conta desta pandemia Covid-19. Por isso, não há treinos nos locais formais. No entanto, a treinadora Felizarda Lemos sugeriu uma série de exercícios físicos que podem ser praticados mesmo em casa. Vamos ver estes treinos sugeridos por Felizarda Lemos, treinadora de futebol. Kama siku kama inga sungula babula ulelile swilo imatlelo abahlaya sakuinga fikindawlana bapimi sale sakuyina utlangisana malema se mandrulile maleme matanjula lana liranzula mina na wena likulile ila maleme se mandrulile maleme matayanza lana liranzula mina na wena Saba ko inpayu Dilangile ko hanyana we Namuhanziwa Namunga nataka Nikombisa liranzu laina
tudo quanto tínhamos reservado para si nesta edição do Magazine Lance MZ. Não se esqueça, mantenha todas as medidas de prevenção à pandemia do Covid-19. Lave as mãos com água e sabão ou água e cinza. Mantenha o distanciamento físico necessário de 1 metro, 1,5 metros e cumpra com todas as medidas ou recomendações saídas e emanadas pelas autoridades de saúde. Até a próxima!